Muito bom ter você por aqui. Nessa aula você vai aprender como dar um reset no seu metabolismo. Como começar do início, do começo, sabe? Limpar o seu corpo para que de fato ele se transforme numa máquina de queimar gordura de verdade, sem que você tenha que sofrer, sem que você tenha que passar fome, sem que você tenha que se matar na academia, porque você já reparou que tem pessoas que têm uma facilidade para emagrecer e tem outras que, mesmo se esforçando, se comprometendo, fazendo a dieta, treinando, sempre ficam brigando com a balança. Emagrece 1 quilo, recupera aquele 1 quilo que perdeu ou até mais do que tinha eliminado. E fica sempre vivendo esse efeito sanfona. Isso é porque existem coisas que estão de fato bloqueando esse emagrecimento e te impedindo de destravar o seu metabolismo. E hoje eu vou trazer para você o que está por trás da sua dificuldade de emagrecer e vou te apresentar a solução para você poder sair desse bloqueio, para que você de fato destrave o seu emagrecimento, queime gordura, recupere disposição, acabe com o inchaço do seu corpo e se sinta leve, pronta para de fato ter saúde, qualidade de vida e recuperar a sua autoestima, porque eu sei que além de ter saúde, você também quer olhar no espelho e se sentir bem de novo, se sentir bonita de novo. E é isso que você vai aprender nessa aula. Mas antes, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Thaís Serafim, sou nutricionista há 7 anos, trabalho na área de emagrecimento feminino, saúde da mulher, tratamento de obesidade e doenças crônicas relacionadas ao excesso de peso, como colesterol alto, né, hipertrigliceridemia, dislipidemia de forma geral, gordura no fígado, diabetes, hipertensão. Todas essas doenças que estão relacionadas ao excesso de peso são doenças metabólicas que eu estou tratando com o estilo de vida, alimentação saudável, suplementação eficiente para te ajudar a realmente ficar livre dessas comorbidades, te ajudar a emagrecer de verdade para a vida toda. Então vamos para o que interessa. Eu quero saber por que você está aqui. Provavelmente você está insatisfeito com o seu peso. Provavelmente você está olhando no espelho e não está gostando do que está vendo. Provavelmente você tem brigado com a balança há bastante tempo, tem se sentido indisposta, cansada, inchada, irritada, ansiosa, com muita fome, ou até mesmo sem fome nenhuma, e não entende por que você não consegue emagrecer. Talvez você tenha um histórico de ter procurado diversos outros nutricionistas para te ajudar no processo de emagrecimento. Na primeira semana você vai bem, na Algo segunda deu você vai... errado. Tente novamente. Na segunda semana você vai bem, mas depois você não entende que tudo dá errado e você volta a realmente a comer como comia antes, não tem foco, não tem constância, não tem comprometimento. Na primeira semana você até perde um pouco de líquido, dá uma desinchada, mas nada muito significativo. E hoje estou aqui para te apresentar a solução para isso. Mas antes de a gente seguir, eu preciso entender, você precisa entender qual é o seu objetivo, qual é a sua motivação, o que te motiva a estar aqui de verdade. Porque se você não souber qual é a sua motivação, qual é o seu objetivo claro, você não vai realmente ter um caminho a ser seguido e não vai se comprometer com esse processo, porque eu não posso fazer a sua parte. Hoje eu vou te apresentar a solução, mas vai caber a você pegar essa informação, aproveitar a oportunidade, fazer diferente, cuidar da sua vida, olhar para você, se cuidar um pouquinho ou se deixar para depois, como você faz a vida toda. Sempre se deixa para depois, sempre coloca todo mundo na frente de você, da sua saúde, e nunca de fato consegue sustentar uma mudança no seu estilo de vida, porque você está sempre encontrando uma maneira de voltar para o peso anterior, sempre encontrando uma maneira de se perder nesse processo. Então eu preciso que você tenha muito claro quais são os seus porquês. Por que você quer emagrecer? Por que você está aqui? Por quê? Por quê? Por quê? Tenha isso claro. Onde você quer chegar? Quer emagrecer 10, 15, 20, 30? Quer emagrecer quanto? E por que você quer emagrecer tanto? E o que esse peso a mais tem trazido de consequência para você? Como você se sentido por estar 20, 30, 40 quilos acima do seu peso? E como você vai se sentir se você bater a sua meta de peso, se você voltar a entrar naquela roupa? O que as pessoas vão falar de você e o que você mesma vai pensar ao seu respeito quando você ir até o fim nesse processo de emagrecimento, se você pegar essa oportunidade que eu vou te entregar hoje e de fato se comprometer e fazer as coisas acontecerem. Você precisa se comprometer. Tem coisas que não dependem de você. Você pode mudar a sua alimentação, fazer mais atividade física, mas
talvez nem seja tão suficiente para fazer você de fato desbloquear o seu metabolismo e fazer você queimar gordura. E aí você pode pensar que o problema é você, que você nunca consegue, que tem alguma coisa de errado com você, que você nasceu para ser gorda mesmo, que você vai morrer assim. Mas a solução é não acreditar que o problema é você, que tem uma coisa de errado, mas buscar de fato alguém que tratar e te ajudar a encontrar a raiz do seu problema. E é por isso que eu estou aqui. E eu vou te apresentar a raiz do seu problema. Tenho certeza que você hoje vai encontrar as respostas do porquê você não está conseguindo emagrecer. Talvez ninguém nunca tenha parado para te falar isso, mas hoje eu estou aqui nessa aula para te explicar que tem coisas que estão bloqueando o seu emagrecimento. Você quer, mas ainda você não pode, porque enquanto você não tratar essas coisas, não olhar para essas raízes, dificilmente você vai conseguir ter um emagrecimento destravado, leve e para a vida toda também. Um dos pontos que pode contribuir, bloquear o seu emagrecimento é a sua tireoide. Se a sua tireoide não estiver funcionando corretamente, você vai apresentar alguns sintomas que eu vou te falar aqui hoje. Se você é aquela pessoa que vive cansada, com sensação de um corpo pesado, com excesso de calor ou com muito frio, com aquele desânimo, aquela prostração, aquela ansiedade, aquela irritabilidade, uma hora você está bem, outra hora você está mal, aqueles sintomas depressivos, aquela tristeza, aquela apatia. Isso é sua tireoide falando: olha, tem coisa errada comigo. Se você é aquela pessoa que ganha peso muito fácil e tem dificuldade de eliminar, sua tireoide está te dando um sinalzinho. Inchaço, vive com o intestino preso, tem uma digestão lenta, a sua tireoide participa de todos esses processos. E se ela estiver sofrendo, dificilmente você conseguirá emagrecer. E não é preciso você ter que tomar hormônio tireoidiano, né? Geralmente é levotiroxina ou puran. Às vezes a sua tireoide está hipofuncionante. Não é que você não produz hormônio. Você pode produzir o hormônio, a tireoide está produzindo o hormônio, porém, essa conversão do hormônio inativo para o hormônio ativo pode estar ineficiente, pode estar hipofuncionante, e isso está trazendo essas consequências aí para o seu estilo de vida. Se ela estiver inflamada, ela não vai funcionar bem e quem vai sofrer vai ser o seu metabolismo. Outro bloqueio que você pode estar tendo no seu emagrecimento é o bloqueio no seu fígado. O seu fígado, ele é como se fosse o seu filtro. Sabe, o carro tem o filtro, o bebedouro tem o filtro, para poder garantir o que? A pureza das coisas. O nosso fígado, ele é o nosso filtro. Então, tudo passa pelo filtro do fígado. Os medicamentos que você consome, o fígado filtra. Os alimentos que você consome, o fígado filtra. A exposição que você sofre ao longo do dia, dos dias, dos anos, medicamento, poluição, agrotóxicos, produtos de limpeza, produtos de cosméticos, o seu fígado filtra. Aquilo que você metabolizou, os hormônios que você metabolizou, as vitaminas que você metabolizou, o seu fígado vai filtrar. Agora, se você tiver com o fígado sobrecarregado por conta de um estilo de vida ruim, por conta de uma alimentação ruim, por conta de sobrecargas, o fígado não vai começar a não dar conta. Se ele estiver gorduroso, ele não vai estar dando conta. Ele vai estar com o funcionamento comprometido. Se ele está gorduroso, ele não está funcionando 100% como ele poderia funcionar. Ele está gorduroso. E se você tem muita gordura abdominal, pode ter atenção aí que você pode ter algum grau de gordura no fígado, tá? Mesmo que você ainda não tenha recebido o diagnóstico. Mas, Thaís, como que eu sei, Nutri? Como que eu sei se o meu fígado está sobrecarregado? Deixa eu te perguntar. Você é aquela pessoa que acorda inchada, com a aliança agarrando, com o corpo inchado? Isso é sinal de que? Sobrecarga hepática. Se você é aquela pessoa que vive cansada sem motivo, com excesso de gás, barriga estufada, muita retenção de líquido ao longo do dia, dificuldade de digerir gordura, quando come alguma coisa com gordura passa muito mal, alterações hormonais, uma TPM muito forte, uma irritabilidade muito grande, fígado sobrecarregado, sensação de peso no corpo e falta de energia, gosto metálico na boca, isso é fígado sobrecarregado.
Se você não olhar para o seu filtro, se você não olhar para o seu fígado, se você não cuidar desse fígado, se você não desinflamar ele, dar suporte para esse fígado funcionar, nada vai acontecer. Pensa comigo, um carro, ele só funciona com combustível? Não. Ele precisa de água, ele precisa de óleo, né? Ele precisa de um monte de coisa para funcionar. É assim é você. Você não funciona só com comida. Você precisa de outras coisas que precisam estar ajustadas. Sono de qualidade, atividade física, vitaminas ok, tudo em harmonia, para que o seu carro, a sua vida, o seu metabolismo funcione, ande, sabe? Se você está empacada aí no seu processo de emagrecimento, é porque você não está conseguindo de fato fazer esse carro funcionar, fazer esse metabolismo acontecer. E você precisa olhar para isso. Se você não olhar para isso, vai ficar correndo atrás do vento. Sempre trocando de nutricionista, sempre procurando uma dieta nova, sempre procurando um atalho, um remedinho, uma canetinha para aplicar, alguma coisa para fazer para emagrecer. Porém, a gente tem que ser coerente, encarar as coisas, olhar para a raiz do problema e resolver. É isso que de fato vai fazer você emagrecer. Outro ponto que pode estar bloqueando o seu emagrecimento é o seu intestino. Intestino inflamado não emagrece. Quem tem intestino inflamado tem carência nutricional. Vive indisposto, vive cansado, vive fadigado, vive ansioso. Por quê? O intestino, ele absorve tudo. E se ele não está íntegro o suficiente para absorver o que a gente consome, dificilmente você vai conseguir fazer com que o seu organismo funcione bem. Porque os nutrientes que você consome é um dos combustíveis para fazer o seu carro andar. Lembra? E se você come, mas digere ruim, vai absorver muito menos. Então você precisa garantir que, precisamos garantir que a sua digestão é boa para que a sua absorção seja o melhor possível. Se a sua digestão já não é boa, a sua absorção já não é boa também. Já não vai ser 100%. Mas como que eu sei, Nutri, se o meu intestino está bloqueando o meu emagrecimento? Olhe para os sinais e sintomas. A Bíblia fala que a gente conhece a árvore pelos frutos. Se a árvore é boa, ela produz frutos bons. Se a árvore é má, ela produz frutos ruins. Se eu quero saber se a minha saúde é boa ou ruim, eu tenho que olhar para os meus frutos. Eu tenho que olhar para os meus sinais e sintomas. Eu tenho que olhar para aquilo que o meu corpo está sinalizando. Ele vai estar sempre sinalizando para você onde está o seu problema. Se você é aquela pessoa que vive com o intestino preso ou vive com o intestino solto, tem coisa errada nesse intestino. Se você vive estufada, empachada, cheia de gases, acorda com a barriga sequinha, no final do dia tá com a barriga gigante, ou tudo que come fica empazinada, aquela comida parada que não digere, refluxo, azia, sensação de queimação, a pele cheia de acne, mulher adulta não tem acne, se a mulher adulta tá com acne, tem coisa errada, manchas pelo corpo, manchas brancas na unha, carência nutricional, alergias, desejo incontrolável por doce, tudo isso é o seu intestino falando: olha para mim, olha para mim, eu estou doente, eu preciso de ajuda. Enquanto você não olhar para mim, eu não vou deixar você emagrecer, eu vou bloquear esse emagrecimento. E aí a gente tem também outro ponto que pode bloquear o seu processo de queima de gordura, que é o desequilíbrio hormonal. Está cada vez mais comum as mulheres usarem anticoncepcional, meninas usando anticoncepcional. Isso traz um desequilíbrio hormonal absurdo. Sem contar que, quando a mulher está muito ansiosa, ela fica com cortisol muito ansiosa, muito estressada, ela fica com cortisol alto. Como que eu sei, Nutri, que meu cortisol está alto? Se você é aquela pessoa que demora para iniciar o sono, ou tem um sono picado, ou acorda 4, 3 horas da manhã para ir ao banheiro, não é para ir ao banheiro, não, é porque você está com cortisol alto. E se você não regular o seu cortisol, você vai ganhar mais gordura na barriga. Cortisol alto piora o quadro de ansiedade, aumenta a fome. Insulina elevada. Se você come muito carboidratos refinados, pão, bolo, açúcar, refrigerante, açaí, isso tudo vai aumentando o quê? A insulina. Porque a glicose não pode ficar na corrente sanguínea. Então a insulina
Tira a glicose da corrente sanguínea e bota para dentro da célula. Quanto mais besteira eu como, quanto mais açúcar eu consumo, mais insulina meu corpo produz. Quanto mais insulina meu corpo produz, mais células de gordura eu estou produzindo, porque a insulina ela é um hormônio anabólico, ela constrói. Quanto mais insulina, mais células de gordura eu também vou produzir. Testosterona baixa piora o quadro de acúmulo de gordura. Estrogênio em excesso. Pode ter estrogênio em excesso por conta de quê? Do fígado sobrecarregado. Porque o corpo vai metabolizar o seu estrogênio e aquilo que não presta, o seu fígado vai eliminar. Se o fígado não está funcionando bem, a gente tem um acúmulo de estrogênio no organismo. E o que o fígado faz? Ele libera lá no intestino para ser eliminado nas fezes. Mas se seu intestino é preso, você fica uma semana, 15 dias, 4 dias sem ir ao banheiro, esse estrogênio que era para ser eliminado, ele vai ser reabsorvido. E a mulher fica com a predominância estrogênica. Eu não sei se vocês já repararam a quantidade de mulheres que estão aparecendo com mioma, SOP, endometriose, pólipos. Tudo isso, a base é predominância estrogênica, por conta de uma baixa depuração ou uma alta produção de estrogênio. Se o seu fígado não estiver funcionando, se o seu intestino não estiver funcionando, as chances de você ter um desequilíbrio hormonal são muito maiores. Por isso que é cada vez mais comum as mulheres terem uma TPM muito exagerada, por conta também da baixa depuração do fígado, por conta do intestino irregular. Essa alteração hormonal contribui para tudo isso. Olhar para tudo isso vai te dar realmente, de fato, o caminho certo para você parar de correr atrás do vento e ficar pulando de dieta para cada hora pula para uma dieta, cada hora pula para um profissional e nunca você resolve, que cada vez vai gerando em você frustração, desânimo, tristeza. A gente se compara, olha para outra mulher e fala assim, ué, gente, por que aquela mulher emagreceu? Ela nem tá fazendo tanta força como eu estou fazendo. O que tem de errado comigo? Porque, de fato, você não está olhando para a raiz do seu problema. Ou porque ainda você não encontrou ou não deu oportunidade para o profissional que sabe resolver o seu problema. E eu tô aqui justamente para te clarear esse caminho e te mostrar que eu posso te ajudar a sair desse ciclo de emagrece e ganha, emagrece e ganha. Outro ponto que leva você a ganhar peso é parasitose. Parasitose vai fazer você ganhar peso. Parasitas, eles sugam a sua energia, aumentam a sua fome, deixam você com vontade doce incontrolável, piora o seu quadro de inflamação. Ah, Nutri, mas todo ano eu tomo Anita, todo ano eu tomo albendazol. Eles têm uma limitação na ação deles, porque eles atuam erradicamos apenas 20 classes de parasitas. O protocolo que realmente resolve, ativos que realmente resolve, que eu já vou te apresentar como que você vai resolver isso, consegue eliminar mais de 200 parasitas, que muitas vezes ficam no seu fígado, fica no seu pâncreas imitando uma resistência à insulina, fica no seu cérebro te dando enxaqueca, fica no intestino trazendo dor, gases. Os parasitas eles ficam alojados dentro dos seus órgãos. E se você não tiver uma estratégia eficiente para realmente acessar esses parasitas, eliminar eles do seu corpo, eles vão sempre sugar a sua energia. É aquela pessoa que vive com anemia, é aquela pessoa que suplementa a vitamina B12, vive com a B12 baixa, vive com a vitamina D baixa. Para onde está indo essa vitamina? Quem está comendo essa vitamina? Você já parou para se questionar por isso? A gente precisa olhar para a raiz das coisas. Quais são os sinais, Nutri, de uma pessoa que tem parasitose? Tem parasitose, até coloquei errado aqui, ó, gente. Faltou botei parasitose. É parasitose, tá? Quais são os sinais e sintomas de parasitose? Vontade excessiva de doce, gases, inchaço, dor abdominal, alergias. Aquela pessoa que vive com rinite, vive com alergia no corpo, cansaço, dores de cabeça, infecção urinária recorrente, infecção candidíase recorrente. Isso tudo é parasita que está sugando o seu organismo. Pode ser fungo, pode ser qualquer outro parasita, tem que eliminar. Caso contrário, o seu metabolismo vai estar prejudicado. O objetivo disso é realmente fazer um reset metabólico, um reset hormonal, para que o seu organismo se transforme numa máquina de queimar gordura e que o emagrecimento seja algo para você fácil, sustentável e possível. É por isso que eu tenho a solução para você. Trouxe o desafio detox. Ele vai funcionar justamente como um reset metabólico no seu organismo. Em 30 dias, você vai aprender a desinflamar,
aprender e fazer, né? Você vai desinflamar o seu organismo, vai começar o processo de desinflamação, dependendo do grau, né? Então, a gente mantém o corpo desinflamado com o nosso estilo de vida. Não adianta fazer o protocolo e voltar para a alimentação errada de antes. O corpo vai voltar a ficar como era. Então, é algo para te dar um start, para você começar no processo de desinflamação. Em 30 dias, a gente vai trabalhar o seu fígado para ele detoxificar, para ele eliminar toxinas, para ele voltar a funcionar corretamente, para você conseguir ter um equilíbrio hormonal melhor, ter uma digestão melhor, ter um emagrecimento mais eficiente, um bem-estar melhor. A gente vai desparasitar também. E com isso, nós conseguimos dar um reset no seu metabolismo. O nome desse protocolo, protocolo 3D, porque eu consigo desinflamar, detoxificar e desparasitar o seu organismo em 30 dias. Geralmente você vai ver programas por aí, desinflame, detox ou só de desparasitação. Nesse protocolo, nesse programa, a gente vai fazer os três ao mesmo tempo. Por isso que ele é tão eficiente, por isso que os pacientes que fazem esse protocolo, eles param de tomar medicamento controlado, Rivotril, Alprazolam, eles voltam a emagrecer, emagrecimento que estava bloqueado 2, 3 meses, que não saía da casa dos 80, voltam a emagrecer no processo de emagrecimento, pessoas começam a ganhar massa magra com mais facilidade, ajustam a parte hormonal, melhora a ansiedade, diminui a fome, desincha o organismo, acaba com os gases, enxaqueca de anos, tudo isso com esse protocolo, e ele está aqui justamente disponível para você, para te proporcionar essa mudança. Ele é um ponto inicial, um ponto de partida para você preparar o seu organismo para você emagrecer 10, 20, 30, 40 quilos se você precisar. Mas para isso você precisa olhar para todos esses pontos que estão bloqueando, impedindo, desacelerando em algum grau o seu emagrecimento. Se você quiser ter acesso a esse protocolo, a esse tratamento, basta você clicar no botãozinho que está abaixo aqui. Você vai direto falar comigo e eu vou te direcionar nesse processo aí de adesão ao protocolo 3D para que você possa ter um reset metabólico no seu organismo.